Gênesis capítulo 6. Será que ali a narrativa do texto está falando de anjos coabitando com mulheres? Ou da linhagem piedosa de Sete, né, coabitando com as filhas de Caim? É isso que a gente vai ver hoje, tá certo? Então nós vamos ler aqui em Gênesis 6. Vamos ver o que diz o texto? Então, quando a humanidade começou a multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradavam os seus olhos. Versículo 4. Ora, naquela época também, algum tempo depois, haviam nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis do tempo antigo, homens rude e famosos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco. Deixe seu like, seu comentário e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã. Nós vamos tratar aqui sobre o que eu entendo, pelo menos, tá? Sobre essa passagem de Gênesis 6. Se ali estava falando sobre anjos ou coabitando com mulheres, ou se era a linhagem santa de Sete, tá bom? Mas antes eu quero saber a sua opinião. Para você, era anjos ou eram filhos de Sete? Deixa aqui nos comentários, vai ser bem importante a sua opinião, com toda certeza. Bem, eu digo que ali em Gênesis 6 está falando sobre anjos e não sobre a linhagem de Sete, tá bom? Por alguns motivos que eu vou estar apresentando aqui para os irmãos. Em primeiro lugar, não havia nenhuma proibição entre casamentos dos filhos de Sete com as filhas ou filhos de Caim. Se você procurar Gênesis 1 até Gênesis 6, você não vai encontrar uma única proibição de casamento entre eles, tá certo? Segundo ponto é que a narrativa do texto, quando diz filhos de Deus, a palavra que ele usa ali para filho de Deus é filhos de Elohim. Se você procurar aí no dicionário de Strong, você vai ver que a palavra hebraica que foi utilizada ali é Elohim e não Sete. No seu contexto da narrativa, o escritor sabia muito bem escrever o nome Sete, porque ele fez isso alguns versículos antes da narrativa de Gênesis 6. Então, há um contraste muito forte entre filhos de Elohim e filhos e as filhas dos homens. Lembrando que a palavra no hebraico, homens, é Adam, ou seja, Adão, as filhas de Adão. Filhas de Adão representa a humanidade. Então, a palavra está colocando ali como filhas de Adão, tanto as filhas geradas por Sete, quanto as filhas geradas por Caim, porque os dois veio de Adão. Lembrando que quando Adão gera Sete, a Bíblia, lá no seu contexto, vai dizer que Adão gerou um filho à sua imagem. A imagem de Adão o gerou. É o que está escrito lá. Não está escrito lá que Adão gerou um filho à imagem de Elohim, tá bom? Então, por esses motivos, eu entendo que ali seja anjos, tá certo? Porque lá em Jó, quando a gente vai lá no livro de Jó, o texto lá em Jó vai dizer assim: e quando os filhos de Elohim vieram se apresentar a Deus, veio também Satanás entre eles. Nenhum pregador ou estudioso vai interpretar que os filhos de Deus, filhos de Elohim, que é a mesma palavra no dicionário de Strong, tanto filhos de Elohim lá em Jó quanto em Gênesis 6, ninguém lá em Jó vai interpretar que e quando os filhos de Sete vieram se apresentar a Deus, veio também Satanás entre eles, porque ali estava em uma outra esfera que não era terrena, ok? Então, para mim, a ligação dessas duas palavras, a presença de Deus, tem muita força e impacto, tá certo? Outro ponto que eu quero deixar destacado aqui eu quero ler com os irmãos em 2 Pedro. Vamos abrir lá em 2 Pedro? Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: porque se Deus não poupou os anjos, lançando no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo, e não poupou ou não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé
e as 8 pessoas, o pregador da justiça, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinzas e a expondo para exemplos aos que vivessem impiamente. Então Pedro aqui está fazendo uma ligação entre os eventos de Gênesis 6 com os eventos também de Sodoma e Gomorra. Veja que ele traz também, não é aqui, mas ele ainda não fala qual foi o pecado e o que aconteceu aqui. Então vamos ler lá em Judas 6, porque ali é a chave da coisa. Vamos lá? Judas, versículo 6 e versículo 7 vai dizer assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à fornicação como aqueles. Quem são esses aqueles que o texto está se referindo? Aqueles. E ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Veja que quando termina o versículo 6, né, que vai dizer assim, vai estar falando sobre os anjos, vai dizer, e aos anjos, versículo 6, que não guardaram o seu principado, mas deixando a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até aquele juízo daquele grande dia. Aí versículo 7 começa assim como. Existe uma ligação aí. Assim como o quê? Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo entregue, aqui é o pecado dessas circunvizinhas, que está em ligação direta com o acontecimento dos anjos. Tá certo? Vale ressaltar e lembrar aqui que o pecado cometido por estes anjos são muito maior do que uma rebelião comum que aconteceu entre Satanás e os anjos nas esferas celestiais antes da criação do homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pecado de rebelião ele é de forma homogênea entre eles. Todos os anjos que se rebelaram cometeram o mesmo pecado, mas o agravamento de algum pecado levou estes anjos, por exemplo, a serem trancados e os outros soltos. Isso é muito interessante, deve ser pensado, estudado e analisado. O que levou Deus a prender estes anjos em específico e não prender os outros anjos em cadeias e prisões eternas? Em prisões eternas, eles não saem de lá, eles não podem estar nas esferas aqui do cosmo que a gente tem. Então isso é bem interessante, vale muito a pena estudar isso daí. Então por todos esses motivos, eu entendo que em Gênesis 6 está falando sobre anjos que coabitaram com mulheres e receberam uma punição muito mais elevada do que os outros que se rebelaram contra Deus lá no céu, tá certo? Eu quero recomendar também essa obra aqui, ó, a Teologia do Walter Brunelli, tá bom? Volume 2, na página 459. Walter Brunelli não defende essa interpretação de Gênesis 6, mas eu achei muito honesto da parte dele trazer aqui uma lista, tá, de teólogos e de pastores, né, os pais da igreja, que defenderam e defendem essa linha que lá em Gênesis 6 era anjos, tá certo? Então ele vai dar aqui alguns, eu vou só citar o nome, tem uma lista, quem tiver pode estar lendo, tá? Ele vai dar uma lista aqui, por exemplo, ele vai dar aqui Filo de Alexandrina, que era um judeu, né, historiador. Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, também defende que era anjos lá, tá certo? Quem mais aqui? Ele vai trazer aqui também, quem mais? Justino Marte, um pai da igreja apologista, né? Irineu de Lyon, vamos ver qual mais aqui, Clemente de Alexandria, Tertuliano também, tá bom? Ele vai trazer aqui Lactâncio, ele vai trazer também Eusébio de Cesareia, 3º e 4º século, ele vai trazer Ambrósio de Milão, tá certo? Jerônimo, sabe aquele comentário São Jerônimo? Então, é desse autor aqui, tá? São Jerônimo, que é datado do 4º e 5º século, tá certo? Entre outros aqui que ele vai estar trazendo também sobre esta interpretação, tá certo? Outra coisa aqui que eu acho bem interessante
é que existe uma diferença entre anjos caídos e demônios. A atuação entre eles são totalmente diferentes, tá? Tanto de anjos quanto de demônio. Walter Brunelli também trabalha essa questão. Ele não vai dizer quem são esses demônios, tá certo? Mas ele traça aqui também uma diferença entre eles. Será que seriam os filhos destes que morreram no dilúvio e se tornaram demônios? Eu não sei, mas é provável, pode ser possível, tá certo? Porque são entidades que deixaram, né, se distanciaram em uma revelação eterna contra Deus, tá bom? Então isso eu acho muito importante ser pensado e analisado nisso. Obviamente, nem todas as correntes teológicas concordam com isso, tá bom? Mas eu vejo e entendo que ali em Gênesis 6, mediante a tudo isso que eu já falei aqui, existem muitas outras coisas, mas não dá para falar porque senão o vídeo fica muito grande, né? Me leva a entender que ali em Gênesis 6 está falando sobre anjos que deixaram as suas habitações, fazendo a ligação direta com 2 Pedro, capítulo 2, e também Judas 6, que lá em Judas 6 ele faz uma ligação assim como quem? Para mim faz uma ligação muito forte ali, tá bom? Então tem esse material. Outro material que eu quero recomendar sobre esse assunto é esse aqui, o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Vocês podem estar lendo lá em 2 Pedro, né, sobre essa passagem que eu coloquei, e também Judas 6, ele vai trazer uma explicação e os conceitos ali sobre o assunto. E também esse livro aqui, assim como foi nos dias de Noé, ele também fala, tá bom, sobre essa passagem de Gênesis 6, tá certo? E o comentário Hit de Gênesis, ele também fala sobre essa passagem. Ele vai trazer as três correntes teológicas, né, que interpretam, né, as três correntes mais fortes, né, que interpretam essa passagem. Gênesis 6, se era anjos ou não. Ele vai trazer os três entendimentos mais defendidos, as dificuldades dos três entendimentos, tá, sobre esse assunto, e também ele vai trazer qual desses três ele concorda que seja o mais adequado para a interpretação. Vale ressaltar e lembrar que muitas pessoas falam assim que Jesus encerrou esse assunto e vai usar a passagem lá onde Jesus fala que no céu anjos não se casam e nem se dão em casamento. Mas vale ressaltar também que esse argumento não se mantém. Primeiro porque a pergunta que foi feita para Jesus foi de uma mulher que se casou várias vezes na terra e após a ressurreição, né, ela seria mulher de quem? Na terra? Não, no céu. A resposta de Jesus está totalmente vinculada após a ressurreição e a ida da igreja para o céu. Então a resposta de Jesus, fatalmente, é que lá no céu não foi feito para que as pessoas procriem, né, e gerem filhos, ou que haja matrimônios entre as criaturas lá no céu. O fato de Gênesis 6 foi na terra, foi aqui na terra, e não lá no céu. Os anjos deixando a sua habitação e vindo para a terra. Então, obviamente, essa argumentação, ao meu ver, não se sustenta em hipótese alguma. Lá em Sodoma e Gomorra, os anjos se materializaram e tomaram formas humanas. Com Abraão, eles chegaram a comer e a beber, né? Coisa que um espírito comum, né? Um espírito, não poderia comer e beber. Então, eles tiveram que se materializar. E materializar é ter rosto, mão, perna, e por aí vai, todos os atributos, obviamente, de um homem, né? Porque isso é uma materialização humana, ok? Então, eu entendo dessa forma. Eu quero saber dos irmãos, lembrando que isso não é um campo doutrinário, é apenas um entendimento, uma exposição dessa passagem das Escrituras. Não existe doutrina em nenhum campo da matéria, né, teológica sobre essa questão aqui, apenas a interpretação que ao longo da história da igreja, majoritariamente, tá bom, foi tida como sendo anjos lá. Depois isso foi mudado, mas ainda assim é uma corrente muito forte. Mas eu quero saber dos irmãos, e aí, é anjos ou é os filhos de Sete? Deixa aqui os seus comentários, explique aqui pra gente, a gente vai estar lendo e dando atenção aí aos comentários dos irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!